Olá, pessoal. Eu sou a professora Ivana da Cruz, da Universidade Federal de Santa Maria, e eu estou aqui hoje para fazer uma aula sobre embriogênese dos sistemas corporais, que na realidade eu vou dividir em duas aulas, senão não vai caber. Então, nessa aula aqui, a gente vai ver as principais características do desenvolvimento do sistema tegumentar, basicamente da pele, do sistema ósseo, do sistema muscular e também nós vamos falar sobre o desenvolvimento do sistema nervoso central, do sistema nervoso periférico, do sistema nervoso autônomo e das estruturas da cabeça e pescoço. Então, bora comigo, tem muita matéria para revisar. Para a gente começar essa aula, vamos dar uma revisada o que aconteceu até a terceira, quinta semana de desenvolvimento embrionário, certo? Então, logo depois da formação do epiblasto e do hipoblasto na segunda semana, aconteceu a diferenciação da linha primitiva, a gastrulação, a formação da notocorda, que induziu a formação do tubo neural e também da somitogênese. No meio tempo, quando se formou a notocorda, a linha primitiva regrediu e, posteriormente, com a diferenciação do nosso sistema esquelético axial, a notocorda também vai degenerar. Todos esses processos acabaram também associados com o que nós chamamos de encefalização e dobramento do nosso embrião. Aqui, então, nós vamos começar a nossa aula de hoje falando especificamente na somitogênese, ou seja, a formação dos nossos somitos. Então, pessoal, assim que a notocorda se forma e estimula a formação do tubo neural, é importante comentar que aquele mesoderma que está próximo a ela, que a gente chama mesoderma paraxial, é que vai dar origem aos somitos. Também é muito importante destacar que os somitos representam conjuntos de células com alto poder de diferenciação e que vai dar origem a diversos tipos de células que estão presentes em muitos sistemas corporais. Mas como vai acontecer a diferenciação dos somitos? Esse mesoderma paraxial, as células dali vão se condensar, elas vão se aproximar muito, ficarem muito grudadinhas, formando blocos de células. Inicialmente se pensava que essas células eram uniformes. Depois nós descobrimos que, na realidade, elas têm faixas celulares que têm potencial de diferenciação específico. Então, o que vai acontecer? Com essa condensação do mesoderma, que a gente passa a chamar de mesoderma pré-somítico, ela é tão grande que a adesão das células faz com que esse mesoderma se fragmente. Aí, no momento que ele se fragmenta, vai acontecer a formação dos nossos somitos, que são entre 42 a 44 blocos dessas células. Logo que acontece a sua formação, a região central vai ser induzida por estímulo da notocorda a entrar em apoptose, ou seja, vai formar uma espécie assim, de estrutura gelatinosa que vai permitir a abertura desses somitos. Nos embriões humanos, os somitos eles começam a se formar inicialmente da região central, um pouco mais rápido sempre em direção à região cefálica e depois também em direção à região caudal. A cada 3 somitos por dia entre o 20º e o 3º dia da gestação. Como eu falei anteriormente, a região central do somito sofre apoptose e isso permite que esse somito se abra. E agora eu consigo reconhecer aí 3 grandes regiões de somitômeros: o dermátomo, o miótomo e o esclerótomo. As células do dermátomo irão se diferenciar na derme e na pele, as células do miótomo irão se diferenciar nos músculos, principalmente nos músculos do nosso tórax e abdômen, e as células do esclerótomo vão formar principalmente o nosso sistema axial.
Toda essa diferenciação vai acontecer por expressão de genes que induzem a camada dorsal a se transformar nas células precursoras da derme e induzem a camada ventral dos nossos somitos a se diferenciarem, por exemplo, nos músculos do nosso dorso. Agora vamos falar um pouco sobre a diferenciação do nosso sistema tegumentar, a nossa pele, que é considerado o maior órgão do nosso corpo. Em termos histológicos, a nossa pele ela é formada por uma múltipla camada de células mais superficiais, conhecidas como epiderme, que estão em íntima associação com uma camada multicelular mais profunda, conhecida como derme, certo? Bom, a epiderme vai ser originada a partir do ectoderma, enquanto que a derme vai se originar do mesoderma paraxial, próximo à notocorda, que se diferenciou inicialmente nos somitos. Bom, pessoal, como que vai acontecer a embriogênese da epiderme? Assim que ocorre a diferenciação do tubo neural e das células da crista neural, a nossa ectoderme de revestimento, ela vai se refazer. Na realidade, a partir dela vai se refazer para poder se diferenciar na nossa epiderme e também em todas as glândulas que formam o nosso corpo. Bom, parece que é fácil a diferenciação da epiderme, mas não é tão, não. Então, no final da quarta semana é que efetivamente as células da ectoderme se transformam nas células da epiderme. E a primeira camada da epiderme formada se chama periderme. Essa camada vai ser muito importante porque ela vai secretar a membrana basal, que é acelular e que é formada por glicoproteínas, que liga a epiderme à derme. Na medida em que essas células da epiderme se proliferam, e elas conseguem se proliferar por quê? Porque, de acordo com a posição do fuso mitótico, as células se diferenciam e se dividem para cima, formando as diversas camadas da pele, ou podem se dividir horizontalmente para aumentar, não é? A área de revestimento da pele do embrião que está crescendo, tá? Então, esse processo vai acontecendo até que, a partir do 6º mês, as camadas histológicas da pele já estão bem definidas e a periderme, descama. Nesse momento, a epiderme já se tornou completamente impermeável, formando uma barreira que impede que o feto entre em contato com o líquido amniótico do saco gestacional. A epiderme não é formada apenas por células originadas da ectoderme. Não, ela também vai ter células com funções especiais, como é o caso dos melanócitos, que vão dar cor à nossa pele. Essa cor vai acontecer porque nós produzimos uma enzima chamada tirosinase, que é capaz de catalisar a tirosina em melanina. O que nós sabemos? É que a quantidade e o número de melanócitos é similar entre as etnias, e o que diferencia realmente uma pele mais clara de uma mais escura é a eficiência desta enzima. Tomando um chimarrãozinho para falar agora um pouquinho sobre algumas malformações associadas à epiderme da pele. A primeira malformação é mais conhecida, que é o albinismo, que ocorre por uma mutação genética que faz com que a tirosinase não funcione. Assim, tanto a cor da pele quanto dos cabelos vai ser muito clara, porque o indivíduo não vai produzir melanina, e isso pode acontecer em indivíduos de qualquer etnia. Outros tipos de distúrbios mais graves que podem acontecer são os distúrbios da queratinização, conhecidos como ictioses, que são um grupo heterogêneo de doenças hereditárias ou adquiridas
que acabam fazendo com que a epiderme tenha uma estrutura histológica anormal. Geralmente a camada córnea ela é extremamente desorganizada, como acontece aqui com a ictiose lamelar, e isso provoca fissuras, feridas, a pele parte-se, provoca muita dor e cicatrizes no seu portador. Um outro tipo de ictiose mais rara, mas também bastante grave, é a ictiose do tipo Arlequim. Nesse caso, a camada córnea, que a gente está sempre escamando, né? Ela não consegue ser escamada e ela vai ficando cada vez mais espessa. E esse aumento na sua largura força os lábios e as pálpebras a virarem do avesso. Ainda bem que nós conseguimos fazer alguns tratamentos, principalmente com ácido retinóico, que afina essa pele para que o indivíduo consiga sobreviver com uma qualidade de vida mínima. Um outro tipo de malformação que pode acontecer é a falta de enzimas de reparo do DNA que a pessoa pode ter, e isso faz com que haja acúmulo de mutações e danos, provocando verdadeiros desastres, principalmente no rosto, não é que não consegue se recuperar. O xeroderma pigmentoso é uma doença, é uma doença genética, e a única forma de prevenção é usar, não é, protetores contra a radiação ultravioleta naquelas pessoas que são portadoras. Pronto, pessoal, agora nós vamos falar sobre a embriogênese da derme. Como eu já havia comentado antes, o somido se forma, acontece a apoptose na região central, e aí agora ele se abre, formando uma camada mais superficial e próxima à ectoderma, que se chama dermátomo. E as outras células que estão mais na região ventral, como o miótomo e esclerótomo, elas não vão participar da formação da derme. Quem vai participar vai ser o dermátomo. Quando o dermátomo, então, ele se estica, digamos assim, embaixo da ectoderme e aí da epiderme, entre a terceira e a 12ª semana, nós vamos ter uma grande proliferação de células, de fibroblastos, que a gente, então, reconhece como uma derme altamente celular. Mais ou menos depois dos 3 meses vai acontecer uma transição e agora eu vou ter uma menor quantidade de células e uma maior quantidade de matriz extracelular com vários tipos de fibras, colágenas, elásticas, aumento da vascularização e também da inervação. Aí, então, pessoal, agora vamos falar um pouquinho das malformações associadas da derme. Eu vou começar formando em malformações que induzem a formação de dobras da pele, quando a sincronia, não é, da diferenciação ali da pele em relação ao resto do corpo, ela é interrompida. Nós também temos malformações associadas ao sistema vascular que irriga a pele, formando essas tumorações que nós chamamos de hemangiomas, que são bastante comuns nos embriões. Essas malformações, hemangiomas, elas acontecem porque existem alterações na formação dos capilares sanguíneos, aí eu tenho vasos sanguíneos maiores, o que causa, então, essa aparência aqui. Então, pessoal, uma outra síndrome genética chamada síndrome de Ehlers-Danlos pode fazer com que haja alterações na síntese do colágeno e isso gera, então, uma hiperelasticidade, que nem nós estamos vendo aqui, ó, o pai e a filha com essa hiperelasticidade da pele, porque tem excesso aí de fibra elástica. Agora vamos falar um pouquinho do desenvolvimento das nossas glândulas corporais. Todas as glândulas do corpo se diferenciam a partir de células da epiderme, tá? Tanto as glândulas endócrinas quanto exócrinas, vocês vão estudar melhor isso lá na histologia. Aqui eu só vou comentar um pouco
a respeito do desenvolvimento das glândulas mamárias, né? Então, as glândulas mamárias, como é que se formam? Mais ou menos na sexta semana, começa a haver um espessamento, um aumento de células do ectoderma bem na região lateral, não é? Duas faixas laterais do nosso embrião. Logo que acontece esse espessamento, assim como aconteceu com os somitos, as células ficam tão aderidas juntas que ocorre uma fragmentação. Na nossa espécie, o que vai acontecer é que essa fragmentação forma placoides só né, um par de placoides bem na região superior vai acabar subsistindo, os outros vão degenerar. E é esses placoides agora que vão se diferenciar nas glândulas mamárias, ou seja, eles vão começar a formar células da epiderme, da ectoderme para o interior da derme, se diferenciando nessas glândulas. Podem acontecer também malformações, levando a formação de dois mamilos, mamilo interno, ou mesmo o indivíduo ter uma degeneração dos placoides aí e não ter mamas. Pronto, agora vamos falar um pouco sobre o nosso sistema esquelético axial. Vamos lembrar que o nosso sistema esquelético tem mais de 200 ossos e nós temos ossos chatos, irregulares, longos e curtos. Nós também dividimos o nosso sistema esquelético em esquelético axial e apendicular. No sistema esquelético axial, nós vamos ter o quê? Os ossos da cabeça, da coluna vertebral e os ossos do tórax, costela externo. E no esqueleto apendicular, nós vamos ter o quê? A clavícula, escápula, quadril e os membros inferiores e superiores. Vamos agora, inicialmente, falar sobre a diferenciação da nossa coluna vertebral, que é super importante, por quê? Porque essa coluna vertebral, ó, ela vai ter que se diferenciar de forma a abraçar a medula espinhal nervosa que está contida dentro dela. Então, tem algumas complexidades aqui. Para a gente poder falar melhor sobre a diferenciação da coluna, vamos lembrar que a coluna vertebral ela é composta por vértebras, que são estruturas ósseas, que se ligam umas às outras através de discos invertebrais formadas por cartilagem fibrosa. Então, como é que vai acontecer essa diferenciação? Bora voltar no nosso esquema. Somitos se formaram, aconteceu a apoptose, abriram, não é? E agora foram liberadas células conhecidas como esclerótomos, que estavam mais na região ventral desses somitos. Como eu falei antes, vai existir uma estreita ligação entre a diferenciação das nossas vértebras e o nosso sistema nervoso central, tá? Porque no final das contas, a vértebra vai ter que se formar ao redor aí desse tubo nervoso que depois vai formar a medula espinhal. Vamos ver aqui rapidamente como é que acontece a morfogênese da nossa coluna vertebral. Então, eu tenho aqui, ó, o ectoderme, dermátomo, miótomo, aí a partir das células do esclerótomo, elas se soltam e começam a migrar em direção à notocorda e ao tubo neural, até que elas migram e se condensam ao redor dessas estruturas, certo? Para poder começar a se diferenciar nas nossas vértebras. Acontece essa migração aqui, ó, é muito interessante porque as células, mesmo que tenham se soltados do somito original, elas se posicionam ao redor, não é, da notocorda e do tubo neural. Só que ao contrário do que a gente possa pensar, do tipo assim, ah tá, agora eu já sei. Os esclerótomos saíram, eles migraram, ficaram ao redor e agora cada um deles se diferencia em vértebra, né?
Não é assim que vai acontecer e eu vou explicar como acontece e por que é relevante que isso não aconteça, né? Então, assim, ó, para a gente originar cada vértebra da nossa coluna vertebral, na realidade, nós vamos precisar de uma porção caudal de um somito que vai se ligar à porção cranial do outro somito, tá? Então, na real, a nossa vértebra, ela é sempre formada a partir de células de 2 somitos. Vamos ver agora por que é importante que as nossas vértebras sejam formadas por uma parte de um somito com o outro. Olhem só, quando acontece a migração das células do esclerótomo, paralelamente às células dos miótomos que vão formar os nossos músculos também migram e ficam localizadas de modo paralelo aqui, às dos esclerótomos. Ao mesmo tempo que está acontecendo esse processo, olhem aqui o meu tubo neural. O meu tubo neural começa a emitir prolongamentos, são prolongamentos nervosos, que vão formar o meu sistema nervoso periférico. E aí, na medida que acontece a formação desses prolongamentos, é que eu só vou poder formar as minhas vértebras unindo a parte posterior de um somito com a anterior do outro, que agora se fundem e vão formar aqui as minhas vértebras. E permitir assim que no meio aconteça a ramificação do meu sistema nervoso, que vai agora se encontrar com as células do miótomo, que vão formar as células musculares. Complexo, né? Mas vamos de novo. Vamos de novo, rapidinho, Mesoderma paraxial deu origem aos somitos, os somitos abriram, soltaram as células do esclerótomo, os esclerótomos migraram ao redor do tubo neural e da notocorda, e agora vão fazer o quê? Eles vão se separar e metade da parte posterior se une com a outra metade da parte anterior para formar as vértebras, permitindo assim que o nosso sistema nervoso se diferencie nos nossos nervos periféricos e que o miótomo agora também se diferencie nas células musculares. Bom, né, pessoal? Isso aí é muito complexo mesmo e pode haver malformações que a gente vai comentar agora. O grupo de malformações conhecidas como escoliose congênita envolve justamente alterações nesse processo que eu comentei. E eles podem ocorrer por falha na formação da vértebra, e aí alguma vértebra não se forma, e aí acontece um desenvolvimento assimétrico, ou falha na segmentação. As vértebras elas acabam não se separando, e isso aí pode acontecer por diversas mutações. Não é raro que essas duas condições ocorram de modo misto. Então, eu vou falar aqui da síndrome de Charcot-Levin, que é uma síndrome associada a múltiplos defeitos na segmentação de vértebras e costelas. É um tipo de disostose espondilocondral. Como vocês podem ver aqui, já nessa radiografia, a coluna está completamente, as costelas estão completamente mal formadas, e isso é claro que vai causar principalmente fusão de vértebras, como nós estamos vendo essa fotografia dessas portadoras. Às vezes, esses defeitos são tão graves que os embriões nem chegam a nascer. Podem também acontecer problemas na hora da diferenciação do externo, fazendo com que o tórax fique escavado ou carinado. Um outro tipo mais raro, mas não menos grave, de malformação na coluna vertebral diz respeito à produção de indivíduos que possuem alguma cauda vestigial, ou seja, alguma estrutura que se assemelha a um rabo.
Por que que isso vai acontecer? Porque quando a gente estudou lá na genética do desenvolvimento, a gente viu que a grande parte dos genes que vão formar aí o nosso sistema esquelético são compartilhados com outras espécies e que na hora que ocorre a formação do nosso sistema esquelético, essas últimas vértebras, não é, na posição caudal, elas se fundem, elas formam o cóccix. Se acontecer uma inibição nessa fusão, eu tenho aí essa situação aqui, ó, a formação de caudas que necessariamente não são apenas, não tem apenas uma aparência de um rabinho mesmo. Elas podem estar localizadas em várias regiões e às vezes é bastante complexo pensar em uma intervenção cirúrgica dessa região aí, porque isso às vezes pode até causar uma lesão maior e até mesmo uma paralisia no portador. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco do desenvolvimento do sistema esquelético apendicular. Bora comigo. O sistema esquelético apendicular não vai se originar a partir dos somitos. Na realidade, ele começa a se diferenciar ainda na quarta semana, quando ocorre a formação do mesoderma, especificamente do mesoderma da placa lateral, que é aquela que fica mais localizada na borda do embrião. Então, aí, quando o embrião ainda está se dobrando, esse mesoderma da placa lateral acaba começando a se diferenciar para dar origem à estrutura esquelética dos nossos braços, mãos, pernas, certo? E pés. Enquanto isso, a partir dos somitos, vai haver sim migração de células do miótomo que vão se juntar a essas células do mesoderma da placa lateral para diferenciar os músculos e vasos sanguíneos dos nossos braços. Nós dissemos que essas células então formam brotos que agora conseguem, iniciar a diferenciação das estruturas dos nossos braços, pernas e mãos e pés entre principalmente a 9ª e a 12ª semana de desenvolvimento embrionário. Aqui eu chamo a atenção para vocês que depois eu vou comentar mais sobre a inervação dessa região, que vai ser feita principalmente por nervos oriundos de células da crista neural. Então, ocorrem muitas mutações que podem levar a alterações na formação dos membros superiores e inferiores. Existem também situações em que o pouco espaço lá no saco gestacional pode ocasionar o pé torto, que nem nós estamos vendo aqui, isso aqui é de origem ambiental, e também essas malformações como polidactilia, sindactilia, podem ocorrer tanto por indução associadas a mutações genéticas ou mesmo a fatores ambientais. Como vocês já viram, eu já comentei algumas coisas sobre o desenvolvimento embrionário dos músculos, vou falar um pouquinho só a mais. Então, pessoal, vamos voltar aqui, Quando aconteceu a formação dos esclerótomos, a migração, ocorreu também migração do miótomo, e aí esse miótomo que se mantém paralelo aos somitos que dão origem depois às vértebras, ele vai formar os miócitos que darão origem aos nossos músculos. De fato, pessoal, o que vai acontecer é que essas células do miótomo, elas se subdividem naquelas que ficam numa região mais dorsal e noutras que estão localizadas numa região mais ventral e que são conhecidas como epímero e hipômero e que a partir daí se diferenciam, nos vários tipos de músculos que a gente tem, tanto no tórax como no recobrindo o abdômen.
É claro que também vão existir malformações embrionárias, uma das mais emblemáticas é a síndrome de Pune-Biedl, também conhecida como síndrome do abdômen de ventre de ameixa. Por quê? Nessa síndrome acontece inibição na diferenciação dos músculos abdominais e aí o bebê nasce com essa grande quantidade de dobra de pele sem esses músculos, o que é bastante problemático, porque os órgãos internos ficam muito pouco protegidos. Agora eu vou fazer comentários específicos sobre a embriogênese do sistema nervoso. Bora comigo. Então, vamos relembrar que o nosso sistema nervoso ele está dividido em sistema nervoso central, composto pelo encéfalo, que contém o cérebro, tronco cerebral e cerebelo, e pela medula espinhal. E também por um sistema nervoso periférico, composto pelos nervos periféricos, que a gente já falou antes, e pelo sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Vamos lembrar também que é justamente o sistema nervoso central que está protegido pela nossa coluna vertebral. Nesse esquema, eu destaco também as principais partes anatômicas do nosso sistema nervoso central que estão dentro do encéfalo. O nosso encéfalo, em especial, ele vai ser composto por neurônios e as chamadas células da glia. E no seu interior nós vamos ter cavidades conhecidas como sistema ventricular, que se liga a um canal que existe bem no meio da medula espinhal. Esses canais, esse sistema ventricular, ele é cheio de líquido encéfalo-raquidiano, tá? Esse líquido vai ser importante porque ele é que faz o transporte de nutrientes, gases e metabólitos dentro desse sistema nervoso central. E esse líquido é produzido por células conhecidas como epêndima, tá? São células ependimiárias, tá? Bem, então isso aqui é importante nós destacarmos para entendermos melhor como é que acontece a embriogênese desse sistema. Então, vamos relembrar a formação do tubo nervoso, que ele se forma quando as pregas neurais elas se encontram, aí logo a seguir elas formam a crista neural e o tubo se fecha, certo? E a ectoderme de revestimento se regenera. Nervoso. Então, o tubo neural começa a se fechar também na região medial e o fechamento é um pouco mais rápido em direção à região cefálica do que à região posterior. No final desse fechamento, nós vamos ter apenas duas aberturas conhecidas como neurósporo anterior e posterior. E aí o que vai acontecer é que mais ou menos no 25º dia, o neurósporo anterior que se fechou vai estimular a encefalização, ou seja, o crescimento da massa neural na região onde vai ser a cabeça. O fechamento do neurósporo anterior e posterior é crítico para o desenvolvimento da cabeça do sistema nervoso central. Como eu já falei em aulas anteriores, o não fechamento do neurósporo anterior é crítico para a formação do cérebro. Se não acontecer, houver alguma falha, nós estamos diante de malformações como a anencefalia, que é a ausência completa ou parcial do cérebro e do crânio. Bem, também pode acontecer o não fechamento do neurósporo posterior, levando a uma malformação conhecida como espinha bífida. Também pode acontecer o não fechamento parcial do neurósporo anterior, causando o que nós conhecemos como encefalocele. Em alguns casos, essa condição é extremamente
grave e incompatível com a vida, como essa malformação conhecida como inincefalia. Agora vamos falar um pouco sobre a encefalização. Assim que o neurócipo anterior se fecha, vai acontecer um estímulo para o aumento da massa neural, justamente na região anterior do embrião, formando agora inicialmente 3 vesículas primárias, que se chamam prosencéfalo, mesencéfalo e romboencéfalo. Essas 3 vesículas se formam no final da 3ª e início da 4ª semana de desenvolvimento embrionário. Logo a seguir, essas vesículas vão se subdividir em 5 vesículas secundárias. Quem são? O telencéfalo e o diencéfalo, formado a partir do prosencéfalo, o mesencéfalo, que continua igual, e o romboencéfalo, que se divide em metencéfalo e mielencéfalo, certo? E essas vesículas aqui vão ser responsáveis não só pela encefalização, mas pela diferenciação de várias estruturas encefálicas e da própria medula espinhal. Então, pessoal, olha só, a expansão, da região anterior do tubo neural vai ser promovida pela pressão de líquidos contra as paredes, que também vão estar se acumulando lá internamente, tá? E que aí, então, ajuda a encefalização exatamente no momento que o embrião começa a se dobrar. O dobramento do embrião vai implicar na formação das chamadas flexuras cefálicas. O que é isso? O crescimento, a taxa de crescimento dos tecidos e das células é diferente entre a região dorsal e a ventral. E isso força, então, o aparecimento dessas dobras que vão depois originar a nossa cabeça. Então, olhem aqui, pessoal, esse dobramento e a formação das flexuras cefálicas, vai permitir a diferenciação cada vez maior da nossa cabeça, certo? Aqui também eu vou chamar a atenção que essa flexura vai ajudar a formação do sistema ventricular. Então, pessoal, aqui eu apresento uma síntese da formação, dos hemisférios cerebrais, que é a parte maior do nosso cérebro, entre a 5ª, 7ª e 11ª semana, até o momento em que o nenê nasce. Olha como fica mais ou menos a formação do nosso encéfalo, né, na 14ª semana de desenvolvimento. Aqui também eu chamo a atenção da formação dos ventrículos, que vão ser cavidades recobertas por células ependimárias, que também a gente conhece como plexo coroide, certo? Olha só, também existem malformações associadas com o sistema ventricular, como é o caso da síndrome de Dante-Walker, em que existe uma interrupção aqui, entre o sistema ventricular e a medula, e aí isso faz com que haja um armazenamento anormal de líquido cefalorraquidiano que pressiona a cabeça e causa, então, hidrocefalia, certo? Bom, agora vamos falar um pouquinho rapidinho sobre a diferenciação da medula espinhal. Lembrando que a medula espinhal é a parte do sistema nervoso central que faz a ligação entre o encéfalo e o restante do corpo através dos nervos periféricos. Aqui, pessoal, vamos relembrar rapidamente a estrutura da nossa medula espinhal, não é? Ela tem 2 cornos, ela tem um canal ventral e ela tem uma parte que é formada pela substância branca, que basicamente tem axônios aqui, e pela substância cinzenta, que concentra maior concentração
dos corpos dos neurônios, né, das células neuronais, certo? É importante comentar também que ao longo, então, da formação da nossa medula espinhal, aquele tubo neural que tinha um lume maior, ó, vai reduzir muito o tamanho desse lume, né, ficando restrito aqui a esse canal central que permanece no adulto. Tá, então agora eu vou falar para vocês um pouco sobre o desenvolvimento do sistema nervoso periférico, ou seja, da formação daquela rede de nervos e determinações nervosas que existem no nosso corpo. De fato, a maior parte das células nervosas que vão formar o nosso sistema periférico vão ser oriundas da onde? Da crista neural, tá? Essas células, na realidade, elas se desprendem dessa placa neural e formam uma espécie de lâmina de células que estão de modo continuado em volta do próprio tubo neural. E aí, a partir daí, essas células elas conseguem se proliferar e se dividir em segmentos, não é, que ingressam lá para dentro dos somitos que estão formando a coluna vertebral, as vértebras, e assim se expandirem para outras regiões do corpo. Então, pessoal, a moral da história está aqui, ó, tá? As células da crista neural migram e se diferenciam nos nervos craniais, ou seja, os nervos que vão inervar a região da cabeça e pescoço, os nervos espinhais, que vão para o resto do corpo, e outros gânglios associados. Como vocês já estudaram anteriormente, nós dizemos que os neurônios são de dois grandes tipos: neurônios mielinizados e não mielinizados. Os neurônios periféricos mielinizados, eles têm o seu axônio recoberto por uma bainha de mielina, que é gordurosa e que permite o quê? A transmissão saltatória do impulso nervoso. Essa bainha de mielina, ela vai ser formada a partir de células de Schwann. Mas, afinal, da onde vêm essas células de Schwann? Bora de novo voltar para a crista neural. Então, algumas células da crista neural, entre o segundo e o quarto mês da gestação, elas vão migrar e vão se dispor ao redor do axônio desses nervos periféricos. E a partir daí, vai começar essas aqui são células precursoras das células de Schwann. Aí eu formo as células de Schwann imaturas que vão fazendo o quê? Vão produzindo membrana plasmática e assim vão enrolando, ó, cada vez mais o neurônio, formando assim, então, aquela bainha de mielina. Ao contrário do que pode se pensar, o sistema nervoso periférico também pode apresentar malformações associadas. Talvez uma das mais graves é a chamada neurofibromatose, que é uma doença genética que ocorre de 1 a cada 3.000 nascimentos. E como o gene associado a essa doença ele é muito grande, ele tem uma alta taxa de mutação, o que pode produzir, então, ó, pequenos tumorações, conhecidos como mancha café com leite, quando são pequenas, mas elas podem aumentar mesmo, né? Formando neurofibromas dos nervos periféricos múltiplos, inclusive gigantismo em algumas raras situações. Pois é, pessoal, o nosso sistema nervoso também tem o chamado sistema nervoso central, que vai regular uma série de funções viscerais do nosso corpo. Da onde é que esse sistema nervoso autônomo se origina? Também a maior parte dele vai se originar de células da crista neural, que vão se diferenciar em neurônios desse sistema nervoso a partir da 5ª semana de desenvolvimento embrionário.
E é importante, então, comentar que esse sistema nervoso autônomo, ele pode ter atividade parasimpática ou simpática, que geralmente são antagônicas na sua fisiologia. Por exemplo, quando nós estamos em repouso e digestão, né, fazendo a digestão, vai estar funcionando mais lá o nosso sistema parasimpático. Quando nós temos, então, uma resposta de luta ou fuga, quem vai funcionar mais vai ser a atividade simpática, e aí por aí vai. Então, pessoal, também podem acontecer malformações, como é o caso da interrupção da via simpática, que acontece desde o hipotálamo até o olho, e isso pode gerar, por exemplo, a síndrome de Horner, que gera, por exemplo, pitose, né, palpebral, uma das pálpebras fica menor, ou até mesmo a heterocromia da íris, quando a pessoa tem o olho da cor escura, que seria o normal, e fica mais azulado, porque como houve essa interrupção, isso também inibe a produção e a fixação de melanócitos no olho. Pronto, pessoal, vamos falar agora um pouco sobre o desenvolvimento do crânio, que apesar do crânio ser sistema esquelético axial, eu tinha deixado um pouco de lado para falar aqui, porque ele, na realidade, tem algumas especificidades. Então, os ossos da nossa cabeça são 22, nós temos 14 ossos na face e 8 no crânio, tá? Aqui estão os ossos da face e aqui estão os ossos do crânio. Em geral, pessoal, os ossos do crânio, propriamente dito, são conhecidos como neurocrânio e os ossos da face como víscerocrânio. Em relação ao desenvolvimento do neurocrânio, ó, que forma a abóbada craniana, alguns ossos eles vão se ossificar diretamente e outros primeiro vão fazer um tecido cartilaginoso para depois ossificar. Aqueles ossos, pessoal, que primeiro se transformam em cartilagem para depois se ossificar, esse tipo de ossificação a gente chama de ossificação endocondrial, que são esses aqui, todos eles vão se originar lá dos somitos, daquele mesmo processo, esclerótomo, que daí vai formar, vai migrar e vai formar, então, aí, esses ossos, que nem aconteceu com as vértebras. Outros ossos do neurocrânio, que a gente diz que tem ossificação membranosa, porque vão formar osso direto, sem formar cartilagem, eles vão começar a se diferenciar a partir da 5ª semana, e para isso o que vai acontecer? Células do mesoderma paraxial que não são somitos vão formar uma membrana primitiva, que a gente chama de endomeningem e ectomeningem. A membrana primitiva endomeningem vai dar origem às membranas encefálicas conhecidas como pia mater e aracnoide, enquanto que a membrana ectomeninge vai dar origem à parte interna da membrana dura mater. E é a parte interna da dura mater que vai, então, produzir células que vão se ossificar e vão dar origem aos ossos chatos do nosso crânio. A estrutura desses ossos chatos é muito importante. Por quê? Porque eles vão permitir o crescimento da nossa cabeça no período pré-natal. Isso porque eles vão estar conectados uns com os outros através de tecido conjuntivo, formando as chamadas fontanelas, não é? E também essas suturas do nosso crânio, tá? A fontanela anterior vai fechar depois de 2 anos e a posterior aqui, ó, que a gente chama isso aqui de moleirinha da criança, 1 ano depois ela tá fechada, ou seja, esse tecido conjuntivo aí ossificou, tá? Podem acontecer aqui situações de malformações chamadas de craniocistoses, que são alterações no fechamento de suturas ou fontanelas e precocemente limitando a capacidade do cérebro e do crânio crescerem até
o tamanho e o formato normal, tá? Então, aqui eu tenho alguns exemplos. Eu também posso ter craniocistoses bem mais graves, como é a doença de Cruzon, né? E que aí eu vou ter que fazer muitas vezes intervenções plásticas, né? Para poder deixar o rosto com uma maior simetria. Também eu posso ter malformações raras bem mais dramáticas, como é o caso do crânio em forma de folha de trevo, tá? E ela é uma ossificação extremamente prematura de algumas dessas suturas aqui. É uma afecção super rara e geralmente o bebê logo vai morrer, porque ele tem muitos problemas para desenvolver todo o encéfalo e as suas funções. Também posso ter microcefalias associadas a malformações de crânio de origem ambiental, como é o caso daquela provocada pela infecção pelo Zika vírus, que a mãe se infecta e o vírus passa para o embrião e acaba induzindo, então, a formação aí de bebês com um cérebro bastante reduzido, porque as suturas foram fechadas de modo prematuro. Finalmente, nessa aula mais geral, eu vou falar um pouco das origens embrionárias das estruturas da cabeça e pescoço. A nossa cabeça e pescoço, para ela ser produzida, exatamente enquanto vai acontecendo a encefalização, na região ventral vai ocorrendo dobras, tá? Proliferação e dobras de peles que passam a constituir estruturas chamadas de arcos branquiais ou arcos faríngeos, porque em termos evolutivos, se a gente pegar lá nos peixes, essas estruturas já vão aparecer como estruturas desencadeadoras da formação da cabeça, não é? Dos vertebrados. Esses arcos branquiais geralmente vão delimitar a nossa faringe e vão originar as estruturas da cabeça e do pescoço. Como é que esses arcos branquiais eles se formam e da onde eles formam? Então, tá. Na 4ª semana de desenvolvimento embrionário, assim que eu formei meu tubo neural, células da crista neural vão migrar para essa região da cabeça e pescoço aqui, tá? E elas é que vão acabar se diferenciando nos arcos branquiais ou faríngeos. Olha só, pessoal, então vamos ver aqui, ó, como é que se organiza esses arcos branquiais, tá? Os arcos branquiais, principalmente do 1 ao 4, são os mais importantes para a formação da cabeça e pescoço humano, e eles têm essas estruturas aqui, ó, a parte mais inflada dele a gente chama de arco, e aí logo em seguida aqui a gente chama de bolsa, e a parte mais afilada de fenda, tá? Essa aqui é uma organização mais geral. Aqui tem a visão lateral deles e a visão frontal desses arcos. Olha só, pessoal, as células dos arcos branquiais têm alta capacidade de diferenciação e logo em seguida ela vai formar esse esboço tecidual aqui, ó. Eu vou ter aqui, ó, aqui eu tenho a ectoderme, aqui eu tenho a endoderme, aqui eu tenho o mesoderma, e no seu interior aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter já o esboço de artérias, que são vasos sanguíneos, de nervos e também de cartilagem. E essa estrutura aqui básica, essa unidade básica do arco, vai ser muito importante para a diferenciação da nossa face e da região do pescoço. Então, ó, pessoal, a partir desses arcos branquiais, entre a 5ª e a 10ª semana, vão começando a se constituir estruturas da nossa face. Exemplo, começa a formação do processo maxilar, que vai dar origem às maxilas, do processo mandibular, que vai dar origem
a nossa mandíbula. Também aqui vai estar próximo células que posteriormente vão dar origem ao nosso nariz, que logo depois eu já vou comentar, tá? Mas como vocês podem ver, ó, nessas 5 semanas nós saímos de uma cabeça extremamente primitiva, que não lembra ainda a gente, e vamos já para uma cabeça com uma face, né? E pescoço também, que vai ainda estar se formando, que já começa a lembrar um ser humano. Então, aqui, ó, pessoal, eu mostro para vocês uma animação da formação da nossa face a partir dos arcos branquiais, né? Do nosso embrião. Acho bem bonitinha esse esquema. Olhem só, ó, o nosso embrião ainda não tem 2 meses, ó, e ele já com 10 semanas agora ele já vai apresentar uma face humanizada, ó, 14 dias já tem essa face humanizada. Também podem acontecer malformações como assimetrias, que a gente consegue corrigir cirurgicamente com a ortodontia, prognatismo e outras que são resultados de problemas na sincronização dos 2 lados da face que estão se formando. A simetria facial também pode levar à formação dos chamados higromas císticos, que são resultado de produção diferenciada do sistema linfático, não é? Que aí produzem esses cistos aqui, que também podem geralmente ser corrigidos cirurgicamente. Na medida que a nossa face vai se formando, também vai ter que se formar o palato, não é? Que é essa região superior da nossa boca que vai se formar a partir de um processo de células chamadas de processo palatino lateral, mais ou menos quando o embrião tem 40 dias de vida. Falhas na formação do palato podem dar origem às chamadas fissuras labiais, que são de diversos tipos. Agora aqui, ó, no finalzinho dessa aula, eu vou dar uma especial atenção aí ao desenvolvimento do nosso nariz. De onde é que vem o nosso nariz? Então, pessoal, o nosso nariz vai se originar do chamado processo frontonasal, que na verdade é um crescimento de células, certo? Que vão formar uma estrutura chamada de placóide nasal, tá? Aí o que vai acontecer com esse placóide aqui? Ele vai invaginar, ó, para formar o nosso orifício nasal. O que acontece é que ele sofre essa invaginação, que nem nós estamos vendo aqui, e se não sofrer, aí a gente vai ter grandes problemas. Por exemplo, malformações que podem inibir completamente a formação do nariz, que é o que acontece com a agora não me lembro o nome direito, e também a formação de nariz duplo, ou mesmo a criança nascer simplesmente sem nariz, porque houve inibição na formação dos placóides nasais. Então, tá, pessoal, consegui terminar essa aula, colocar todos os meus elefantes no Fuca aí com 1 horinha de aula. Mas, com certeza, essa aula ela é bacana no sentido que eu tento agregar aí várias partes desse grande quebra-cabeça que se chama a gente conseguir entender um pouco como é que ocorre a nossa embriologia, principalmente o sistema nervoso central, cabeça, pescoço e tudo mais, tá? Então, na próxima videoaula de embriologia de sistemas, eu vou tentar botar outros fuscas, né? Ou melhor, vou botar outros elefantes no fusca, que é tentar contar um pouco da embriologia do sistema cardiovascular, digestório, respiratório e urogenital. Não perca a outra aula também. Beijo!